Este relato foi contado por Mateus, um amigo de infância. Ele nunca foi do tipo de pessoa que acredita em fantasmas, mas depois do que ele passou naquela noite, sua visão de mundo mudou completamente. Tudo começou quando ele decidiu cortar caminho por uma estrada deserta, conhecida localmente como a Estrada da Agonia. Dizem que várias pessoas desapareceram por lá, mas Mateus, sempre cético, nunca deu muita atenção a essas histórias. Era uma sexta-feira à noite. Mateus havia saído tarde do trabalho e estava cansado. Decidiu pegar o atalho pela estrada para chegar mais rápido em casa. Ele ligou o rádio, que logo começou a falhar enquanto ele dirigia por aquela estrada quase inabitada, envolta por uma escuridão profunda. O silêncio ao redor era opressor, e ele começou a sentir algo estranho no ar. Enquanto avançava pela estrada, Mateus notou algo incomum. Um banco de neblina densa parecia surgir do nada, envolvendo o carro de maneira surreal. Ele reduziu a velocidade, mas logo percebeu que não conseguia ver mais do que alguns metros à frente. Foi nesse momento que algo inusitado aconteceu. O motor do carro começou a falhar. Com o carro quase parando no meio da estrada, Mateus decidiu encostar. Ele tentou ligar o motor novamente, mas sem sucesso. Foi quando viu pela primeira vez uma figura estranha ao longe, imóvel, à beira da estrada. Era difícil dizer se era uma pessoa ou algo mais. Ele piscou, e a figura desapareceu. Tentando se manter calmo, Mateus pegou o celular para ligar para a emergência, mas, para sua surpresa, não havia sinal. Que droga de lugar é esse? Pensou ele. Olhou ao redor, mas a névoa parecia estar se adensando ainda mais. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava definitivamente errado. Minutos depois, a figura apareceu novamente. Agora, estava mais perto, parada no meio da estrada. Mateus olhou fixamente, tentando entender o que via. Seria alguém pedindo ajuda? Mas por que aquela pessoa estava tão imóvel, como se estivesse congelada no tempo? Decidiu não sair do carro. De repente, o rádio voltou a funcionar por alguns segundos, mas tudo o que saiu foi um ruído estranho, quase como uma voz distorcida, sussurrando algo incompreensível. O medo começou a tomar conta dele. Ele tentou ligar o motor uma última vez. O carro ainda não funcionava, e agora ele estava preso ali, sozinho. A figura na estrada começou a se mover lentamente na direção do carro. Mateus não conseguia distinguir o rosto ou qualquer detalhe da pessoa, apenas a silhueta se aproximando. Foi então que ouviu batidas na janela do passageiro, embora não houvesse ninguém lá. O coração dele disparou. As batidas ficaram mais fortes, como se algo estivesse tentando entrar. Sem saber o que fazer, Mateus trancou todas as portas e tentou se afastar do banco, o máximo que podia. Os vidros começaram a embaçar, e uma marca de mão apareceu no vidro da frente. Não era a mão de um humano, era algo deformado. De repente, tudo parou. O silêncio voltou a dominar o ambiente, e a figura desapareceu mais uma vez. Foi nesse momento que Mateus sentiu que tinha que sair dali. Mas como? Ele estava no meio do nada, sem sinal no celular, e o carro simplesmente não ligava. Então ele fez a única coisa que podia fazer. Esperou. Mateus ficou parado no banco do motorista, imóvel, com o olhar fixo no para-brisa. O vidro continuava embaçado. A marca de mão continuava lá. Ele tentou limpar o vidro com as mãos, mas, por alguma razão, a marca não saía, como se estivesse gravada no próprio vidro. A inquietação crescia a cada segundo, e o medo tomava conta de cada pensamento seu. Ele olhou para o relógio no painel do carro. Eram 3 da manhã, o horário em que, dizem, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais fino. Ele riu, tentando se convencer de que tudo aquilo era apenas coincidência. Mas ao olhar de novo para a estrada, viu algo que o fez gelar. A figura estava de volta, mas dessa vez, ela estava ao lado do carro, parada, bem próxima à janela do motorista. Seu rosto ainda era impossível de distinguir. Mateus congelou. Ele não conseguia mover nenhum músculo. O medo o havia paralisado. Foi então que ele sentiu um leve toque no vidro, como se a figura estivesse tentando entrar. O toque se transformou em uma leve batida. Toque, toque,
toc. A batida era constante, e Mateus sentia que, a qualquer momento, aquela coisa iria quebrar o vidro e puxá-lo para fora. Ele olhou para o volante e tentou mais uma vez ligar o carro. Para sua surpresa, o motor finalmente rugiu. Sem pensar duas vezes, ele pisou fundo no acelerador, fazendo o carro disparar pela estrada. Olhou pelo retrovisor e viu que a figura não estava mais lá. "Eu preciso sair daqui", repetia para si mesmo. Porém, à medida que avançava, ele notava algo estranho. Era como se estivesse dirigindo em círculos, pois tudo parecia igual. A estrada não parecia ter fim. Ele passou por uma velha placa de sinalização que, de alguma forma, reconhecia. "Não é possível", pensou. Ele já havia passado por aquela placa antes. De repente, sentiu o carro dar uma leve sacudida, como se tivesse passado por algo. Um arrepio percorreu sua espinha. Mateus parou o carro mais uma vez. Ele olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. Saiu do carro para verificar o que poderia ter causado a sacudida, mas ao caminhar até a traseira do veículo, seu coração quase parou. Havia pegadas. Pegadas que surgiam do nada e desapareciam logo após o carro. As pegadas eram pequenas, como as de uma criança, e estavam frescas, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Mas a estrada estava deserta. A essa altura, Mateus já não sabia mais o que era real. Seria tudo aquilo fruto de sua imaginação? Ou havia realmente algo ali, com ele? Ele voltou para o carro, trancou as portas e começou a dirigir novamente, mais rápido desta vez. No entanto, algo ainda estava errado. Por mais que ele tentasse acelerar, o carro parecia não avançar. Era como se a estrada estivesse se estendendo, forçando-o a permanecer preso naquele lugar. Foi então que Mateus ouviu uma risada infantil vindo do banco de trás. Ele se virou bruscamente com o coração na garganta, mas o banco estava vazio. A risada ecoava no interior do carro, baixa, perturbadora. Ele gritou, mas ninguém ouviu. Estava sozinho, ou assim ele pensava. Tentando manter a calma, Mateus decidiu ignorar os sons e continuar dirigindo. Ele repetia para si mesmo que precisava sair daquela estrada, que aquilo era apenas sua mente pregando peças. Mas quando olhou pelo retrovisor novamente, seu coração quase parou. A figura estava sentada no banco de trás, sorrindo. Mateus gritou e pisou fundo no acelerador. A figura desapareceu mais uma vez, mas ele sabia que ainda estava lá, em algum lugar. Ele passou por outra placa, uma idêntica à anterior. A estrada parecia interminável. Sua cabeça doía. Sua visão estava embaçada, e ele começou a sentir que não conseguiria escapar. Foi então que ele viu uma luz à distância. Finalmente, pensou, uma saída. Ele acelerou o máximo que pôde, mas à medida que se aproximava, percebeu que não era uma saída. Era um farol de outro carro vindo em sua direção, mas o veículo não parecia desacelerar. Desesperado, Mateus tentou desviar, mas o outro carro parecia estar se movendo em linha reta, sem qualquer intenção de parar. O impacto era iminente. Ele fechou os olhos, esperando pelo pior. Mas quando abriu novamente, o outro carro havia desaparecido. Ele estava sozinho mais uma vez. Exausto e mentalmente abalado, Mateus parou o carro no acostamento. Saiu do veículo e se sentou na beira da estrada. Ele olhou para o céu escuro e se perguntou se algum dia conseguiria sair dali. Foi então que ele viu, ao longe, uma pequena casa, com luzes acesas. Sem outra opção, Mateus decidiu caminhar até a casa. O silêncio era absoluto, e a névoa ainda cobria a estrada. Quando chegou à porta da casa, hesitou por um momento antes de bater. A porta se abriu sozinha, e um vento frio saiu de dentro. Ele entrou. O interior da casa era frio e escuro. O chão rangia sob seus pés, e havia um cheiro estranho no ar, como de algo apodrecendo. "Olá?" Ele chamou, mas não houve resposta. Tudo o que ele ouvia era o som de seus próprios passos ecoando no vazio. Mateus subiu as escadas que levavam ao segundo andar. Lá em cima, ele viu uma porta entreaberta. Luzes fracas saíam de dentro do cômodo. Ao abrir a porta, encontrou um quarto de criança, com brinquedos espalhados pelo chão,
e uma velha cadeira de balanço no canto. Foi então que ele viu. No canto do quarto, uma pequena menina estava sentada na cadeira de balanço. Seus olhos eram escuros, vazios, e ela sorria de forma sinistra. "Você não devia estar aqui", ela sussurrou. Mateus deu um passo para trás, mas era tarde demais. A porta se fechou violentamente atrás dele. Mateus tentou abri-la, mas estava trancada. A menina começou a balançar na cadeira, cada vez mais rápido. O chão começou a tremer, e as paredes pareciam se fechar ao redor dele. Ele gritou, mas sua voz se perdeu no vazio. E então, tudo ficou escuro. Se gostou deste relato arrepiante, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que você achou dessa história. E você, já passou por algo parecido? Deixe seu relato nos comentários. Adoramos ouvir histórias como a sua.